Bunker News. Bunker News e as principais notícias do dia 7 de novembro de 2025. A esquerda se mobilizou para denunciar o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, do PSD, ao Ministério Público Federal, após ele divulgar um vídeo mostrando o funcionamento de um posto de assistência social instalado na rodoviária da capital catarinense. O local oferece passagem de volta a pessoas que chegam à cidade sem emprego ou moradia. No vídeo, o prefeito afirma que mais de 500 pessoas já foram auxiliadas pela iniciativa, criada para evitar a sobrecarga dos serviços públicos e preservar a ordem e o respeito na cidade. Militantes de esquerda classificaram a medida como higienismo e eugenia social, enquanto muitos moradores de Santa Catarina consideraram a ação um ato de bom senso e coragem diante de um problema que, segundo eles, outros gestores preferem ignorar. Bunker News. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução de bens apreendidos do traficante André de Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, em abril de 2023. A decisão foi tomada após a anulação de provas de um inquérito contra o traficante, com base na alegação de que a busca e apreensão dos bens em 2019 foi ilegal, uma vez que a ordem judicial autorizava apenas a prisão e não a apreensão dos itens. Entre os bens a serem devolvidos estão um helicóptero avaliado em 7 milhões e uma lancha, que haviam sido apreendidos durante a operação policial. A decisão do STJ, proferida pela sexta turma, foi unânime. André do Rap, que está foragido desde 2020, quando teve um habeas corpus concedido pelo STF e revogado no mesmo dia, já havia fugido para o Paraguai. Bunker News. A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e prisão preventiva contra uma organização criminosa especializada em extorsões mediante fraude digital, que movimentou mais de 2,65 milhões de reais. Segundo a PCDF, os alvos eram abordados por aplicativos de mensagens instantâneas e submetidos a grave intimidação psicológica, incluindo o recebimento de imagens de armas de fogo e ameaças diretas a familiares. Os criminosos também diziam que eram integrantes do primeiro comando da capital, PCC, para potencializar o temor das vítimas e forçá-las a realizar transferências via Pix. Por isso, a operação foi batizada de Fake Faction. Bunker News. Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Aldo Henrique Gomes Costa, com salário mensal de R$ 12.300, e o agente do Departamento de Trânsito, Bruno César Fernandes da Silva, que recebe R$ 16.000 por mês, foram alvos de mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira, durante a operação Wrong Way, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Apesar dos vencimentos considerados expressivos, ambos são suspeitos de se envolver em um esquema de fraude documental no Detran que cobrava R$ 150 por cada liberação irregular de documento de transferência de veículos. Bunker News. O governo de Javier Milei aprovou uma mudança que libera a compra e a posse de rifles semiautomáticos por civis na Argentina. A medida revoga a restrição que existia desde 1990. A nova regra permite que cidadãos com licença de usuário legítimo e clubes de tiro esportivo adquiram armas como rifles, carabinas e submetralhadoras de uso civil condicionado, desde que cumpram exigências rigorosas de registro e armazenamento. Para obter autorização, o interessado precisa comprovar pelo menos 5 anos de experiência como usuário de arma, detalhar o armamento que pretende adquirir, instalar sistema de guarda certificado e apresentar justificativa de uso, principalmente esportivo. O governo afirma que a mudança busca ampliar o acesso legal às armas com maior controle e rastreabilidade. Durante a campanha, Milei já havia prometido flexibilizar as normas e, no início do mandato, reduziu de 21 para 18 anos a idade mínima para o registro de arma. Bunker News. O INSS informou que pode atrasar pagamentos após cortes de verba determinados pelo governo Lula. O país está sem rumo, falta dinheiro, sobra discurso. O governo que prometia cuidar dos pobres agora ameaça deixar aposentados sem receber. Bunker News. Os palestinos relataram que Israel lançou um novo tipo de bomba em Gaza.
Quem viu a explosão afirma que se trata de uma mini bomba nuclear, mas aparentemente é uma arma termobárica de grande potência. Bunker News. O homem que entrou no vestiário feminino da academia Golden Gym em Los Angeles se pronunciou afirmando que ser trans é normal, porque existem 10 espécies de animais que fazem isso. Alexis Black diz que ainda possui genitália masculina, mas tem o direito de usar o vestiário feminino. Estou cadastrado como mulher na academia, afirmou. Mas quanto ao banheiro, eu tenho o direito de usá-lo. Eu sei que sou uma mulher, disse o denunciado. Bunker News. Reunião de urgência do Foro de São Paulo para tratar sobre Venezuela e narcotráfico. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o presidente Lula decidiu ir à reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos na Colômbia em solidariedade à Venezuela. Bunker News. Após vitória de extremista muçulmano para a prefeitura de Nova York, muçulmanos reivindicam Nova York para o Islã. Chega de nos escondermos. Esta é a religião correta. Esta é a religião da qual toda a humanidade precisa fazer parte. O Islã. E não vamos parar até que ela entre em todos os lares. Quero ouvir isso em cada bairro, que todos tremam. O Brooklyn deve ouvir, o Bronx deve ouvir, o Queens deve ouvir. Digam isso como se a uma dependesse disso. Meus irmãos e irmãs, não há Deus digno de adoração além de Alá e do último profeta Maomé. As coisas vão ficar cada dia pior em Nova York. Bunker News. O Distrito Federal teve 66,5% dos concluintes da rede pública com inscrição confirmada no Enem 2025, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. O percentual é o mais baixo da região centro-oeste e um dos menores entre todas as unidades da federação. Bunker News. Assessor da campanha da extrema esquerda do futuro prefeito de Nova York diz que ele fornecerá cuidados de afirmação de gênero gratuito para quem quiser. Mandani também prometeu gastar 65 milhões de dólares dos contribuintes em tratamentos trans, inclusive para crianças. Bunker News. Políticos usam cor autorizada pelo Comando Vermelho para campanha política em comunidade. Assessor de vereador do Rio de Janeiro afirma que políticos precisam de autorização do Comando Vermelho para fazer campanha em favela e definem a cor que o político pode usar. Bunker News. O número de uniões homoafetivas no Brasil cresceu 727% de 2010 a 2022, segundo o IBGE, passando de 58 mil para 480 mil. Apesar do crescimento, o número ainda é pequeno em relação ao total, passando de 0,1% para 0,7% do total de unidades domésticas do país. Bunker News. De Brasília para o Bunker da Cultura Web Rádio e TV Nova Mania, Caxias do Sul e Crônicas de Trivelato, Marlon Adami.